So we are recording Gary 3, and this is Saturday, August 5th, 2023. So we are working on Unit 8 and also some phrasal verbs. So let me share the whiteboard because I'm gonna save the boards. So the phrasal verbs are... Eu vou dando exemplos e aí você me dá, Igor, a tradução. If you have anything back in mind. Não, eu vou precisar de você, porque está no outro livro, a outra cópia. Outra cópia, eu acho que está com o teacher Beto. Você vai me dizendo, os primeiro acho que é turnout, se eu não me engano. Qual que é o primeiro? Turnout? Ok. So, phrasal verbs. Number 1, turnout. I confess that I don't know how to translate precisely in Portuguese, but it is, I can tell you a story. Back in 2002, teacher Beto and I started our first language school in Caxias do Sul, and we opened our doors. The great opening happened in August. So we were expecting to have students from August and not from the beginning of the year. So as you know, people don't usually start new projects in the middle of the year. That can happen, but it's not really common. So we ended up having only 19 students. So we had 19 enrollments, matrículas. We had 19 enrollments throughout the semester. But when October arrived, they all wanted a Halloween party. And Halloween parties were not a thing in Brazil back then. So we had some of a hard time to do it. We had to, like, as in that picture I showed you. I don't know where it is, the one that I printed out. As if you can see the details of those decoration, they were handmade. So we made it from scratch. We cut them out. It was hard to find things from stores because it was not a typical theme for parties in Brazil. So we even built a giant spider. We used recycled materials and we named the spider Gertrudes. So we built Gertrudes to our party. She was so big, so huge that we had to place her on the roof of the school. Ela foi com escada, que a gente pediu para o eletricista e tal. A gente conseguiu instalar ela no telhado da escola, com fios de nylon preto, assim, saindo dela, e entrelaçados, e aí deu uma mega teia de aranha. Ficou muito legal. Todo mundo passava assim, ficava assim, what is this? What is this? What's gonna happen in this school? So even though we had so much trouble, so much hard work, everything turned out perfect. Tudo saiu, tipo... tudo se saiu perfeito. Yeah. Veja que ele tem dificuldade mesmo para traduzir. Tudo acabou perfeitamente, ou então a gente pode falar as a result.
at the end of it. É o nosso, entre aspas, acabou. Mas não é acabou porque acabou de finito, acabou porque se esgotou. Não, acabou como resultado, né? E tudo acabou bem, tudo acabou um grande sucesso. Tenho fotos e o pessoal se puxou nas fantasias. Então foi muito legal. It was really magical. The next one. Turn down. Turn down. It means to refuse, to say no. You have somebody proposes to you a new job and you just refuse. Somebody even wedding proposal. Will you marry me? And then you say, no, I don't think I'm ready to get married. So turn down means to say no, to refuse. Yes. Turn out, turn down. Next, Fall for. fall for. Fall for means to. One way is to fall in love with someone. He fell for her, she fell for him. So to fall for means to fall in love with someone. It's one meaning. And ironically, it has a bad meaning, which means to fall for tricks, swindles. Swindles são golpes. You can fall for tricks or pranks. Pranks are worse. Tricks são truques. O que não tem nada, assim, dependendo do que a gente está falando, que tipos de tricks. Os tricks são geralmente os truques de mágica. Então, quando eles são tão bem elaborados, a gente fica assim, how could he do that? How is this possible? But prank é uma brincadeira de mau gosto. When you fall for a prank, aí você fica, né, de mal com a vida e fica de mal com a pessoa que praticou o prank. O praticante do prank é prankster. E o praticante de swindles é swindler. Você já assistiu a uma série que tem na Netflix que se chama The Tinder Swindler? Não, mas você e a Radassa Já, sobre. a Radassa assistiu. Nossa, é muito bem feito. Eu me lembro que a Radassa ainda achou que eram atores, que era tão bem feito que ela falou assim, não, aquele cara não é o Swindler. E era. Era. São imagens deles mesmo, é um documentário muito bem feito, feito com imagens reais, do registro dos celulares das meninas que caíram. The girls that fell for this swindler. Yes, it's really good. Cut down one. Okay, cut down on means to reduce, to cut down on things that you want to get more control of your life. For example, if you are on a diet, what should you cut down on? Chocolate. Yes. What else? I don't know. Junk food, Yeah, junk food. sugar, snacks. Sugar, maybe coffee. Sugar. Yeah, coffee with sugar, sweet coffee. But if you drink just plain coffee, that is helpful to lose weight.
coffee is good to lose weight. So you should to reduce, to intake, que é ingerir, intake less of any specific kinds of food. That one. And drop out Drop out of. That means to stop attending school, college, a course, any course. O drop out of é o nosso trancar. I dropped out of school, quer dizer, eu tranquei a escola. Attending aqui, desculpa, é um G. Então, ele só serve para coisas acadêmicas, just academic expenses. And I've never heard, like, if you want to quit your job, you don't say I'm dropping out of this job, porque o drop out of sugere um possível retorno depois de alguns, né, meses ou anos, quando você se sentir de fato preparado para dar continuidade ao seu curso. So, a dropout student é um adjetivo. A dropout student é um estudante trancado, é um estudante que largou o curso. Deixa eu subir aqui. Pode ser temporariamente, ou às vezes ele larga e tem a intenção realmente de voltar, mas as circunstâncias da vida fazem com que ele acabe não voltando, né? A dropout student. Até hoje falam que o Mark Zuckerberg is a dropout student. Não sei se Bill Gates também, mas eu sei que o da Apple, lá, meu Deus do céu. Steve Jobs. O Steve Jobs. O Steve Jobs, ele é um dropout student. Se eu não me engano, o Bill Gates também. Então, o que ocorre? Silicon Valley cresceu ao redor de grandes nomes de pessoas que nunca se formaram. Então, virou um estigma, né? De que se você quer ter sucesso no Silicon Valley, you should probably drop out. That's what they say. Vamos para a próxima parte. Look down on. Look down on. Deixa eu ver como é que eu faço para ir para outra parte. Acho que eu tenho que pular aqui. E vai para outra. Ok, look down on. É que número, por favor? É o 6? 1, 2, 6, Look down on means to humiliate, mas esse humiliate, vou colocar entre aspas, que não é chegar e só humilhar pessoas, chegar num lugar e começar a dar piti, não é nesse sentido, mas é discriminar, fazer pouco caso, tratar pessoas com diferenças, pelo fato de você se achar superior. You think you are superior in relation to that person, comparing to that other individual for any reason, maybe for the job, for his or her job position, or for his or her appearance, or even race, or choice of religion. To look down on, tem um verbo específico em português. Mas eu acho que teria melhor ainda, mas é nesse sentido. Que o diminuir é to undermine, tem o verbo undermine.
Make out. Make out tem dois sentidos, seria to have a short relationship. É que, na verdade, a gente não chama de relationship. No português, a gente tem o verbo perfeito, que é o verbo ficar. Então, quando ficamos com alguém numa festa, ou mais de uma pessoa numa festa, nem sempre você está buscando um relacionamento, né? Só está buscando uma breve diversão. Isso é make out em inglês. Mas também tem o verbo, tem outro sentido, nada a ver. Então, eu vou colocar to kiss people or to decipher. Decipher é decifrar. É tentar entender, quebrar códigos, decifrar não somente línguas como, sei lá, as línguas do Antigo Egito, decifrar o que está desenhado nas cavernas, mas decifrar também coisas de mistério, decifrar. To decipher, to make out. Decifrar. Look up to. Look up to. That means to inspire, to be inspired by. Inspired by. If you look up to someone, that means you are inspired by that person. Se espelhar, se inspirar em alguém para motivação, para guiar o seu trabalho, o seu estilo de vida, a sua vida em si. Who do you look up to? My sister. Your sister. So is she back from Portugal finally? It's not this. You're talking about another one. Yeah. She's older? She's back to Portugal. Okay, that one, okay. But the other one, her sister, a Bruna, she lives in Prudente and she works in Santander since last year, but she already worked in gente, eu não lembro o nome. Small is that? Small gas station. Yeah. Okay. Gas station. She already worked in another type of bank. Eu não sei como eu diria uma loja de crédito, tipo. There must be the real name for that kind of business, but it's a loan company. Loan, vou colocar aqui cantinho, depois eu apago. Loan é empréstimo. It's a loan company, uma empresa de empréstimos. Loan company. Anyway, she's totally independent. Like, she lives alone. She just alone. She bought a car. She's good with money. Yeah. She's our goat in our family, you know. And anyway, I just look up to her because she's a really good. She's a self-made woman. Yeah. This is the word, self-made woman. Self-made man, self-made woman, a pessoa que se fez por si só, sem ajuda de ninguém. She's a self-made woman. Does she have a boyfriend? Yeah, last year. Yeah, last year she was dating with a guy, but he's like, she's not a self-made guy. So she just broke up with her? With him. She broke up with him. Yeah, okay. She broke up with him because he don't know what he wants to, you know? And she was like, well, I know what I want to. So if you don't know, I don't care. We broke up here. Because you don't have
uma visão de vida, Uh-huh. sabe? Uh-huh. He doesn't have a perspective for life. Yeah. He doesn't So- have willpower. That's why I asked that, because it's hard to find men at her age. I believe she's young. How old is she? Ela tem 27 anos. See, she's very young. She's 27 years old and she owns her car. She has her home and she has a good job. So you know what I think? She needs to find an older man. Eu não acho que ela vai achar, eu acho que ela vai ficar sozinha. É. Porque, tipo, Será? ela já chegou no estágio da vida que foi, tipo, muito rápido. Porque geralmente as pessoas, tipo, eu quero ter um filho. Então eu vou casar. A Bruna não, a Bruna, eu quero ter um filho. Eu entrei pra fila da adoção. Ela é tipo isso, entendeu? Ela não quer outra pessoa. As pessoas podem entrar e sair do caminho dela sem problema nenhum. Ela está apta, mas ela não liga se a pessoa vai ficar ou se não vai ficar. Tipo assim, ela sabe que ela quer ter um filho ou uma filha. Ela vai entrar na fila da adoção. E ela já entrou mesmo? Já. Ela tá em 54º lugar, se não me engano. Então, tipo assim, ela faz as coisas sozinha, entendeu? Tipo, sozinha. Eu não acho que ela vai achar alguém, e se ela achar, ainda vai demorar muito. Talvez quando ela tiver para adotar, talvez ela encontre a pessoa, né? Aí a, Who aí a pessoa, tipo, Okay, so next one is come across. come across. Come across means to bump into, to meet, not for the first time, but to encounter a person. For example, last time I went to the City Hall Prefeitura, I came across Stella. I met her, I saw her. So to come across means encontrar ao acaso, né? Antigamente a gente falava o termo cruzar, só que fica estranho usar esse termo hoje em dia. Mas cruzei com fulano de tal lá no restaurante tal, quer dizer, eu encontrei ao acaso, né? You bump into that person. It's not just for person. It's to meet or to encounter. Vamos usar o verbo encounter. To encounter by chance, people or things. Então, você também pode usar o come across quando você estava há muito tempo procurando por um mapa, um documento, e aí você tá... Geralmente é quando a gente está procurando por um outro item, você acaba encontrando aquela coisa que você estava procurando. Tipo assim, eu estava na escola, beleza, aí eu estava procurando meu cadeado, porque quando a gente saiu de lá no primeiro ano, eu não tirei meu cadeado do armário. Aí eu fui procurar meu cadeado. Achei o meu cadeado. Só que foi do nada mesmo, porque eu já tinha tentado todos os armários, aí eu desisti. E eu falei, não vou achar, eu compro outro, não tem problema. Aí a minha amiga pegou e falou assim, testa esse aqui, o seu número na chamada não era perto do 10, porque na época que eu tinha saído, meu número era pertinho desse. Uhum. Eu falei, beleza. Aí eu fui, e era meu cadeado. Então, You came across that your lock. You came across your lock. I came across a map. Deixa eu achei ele aqui. Eu não vou por it. Eu reservei ele assim, deixei ele aqui nessa pasta. Eu tinha comentado para uma turma que eu tenho um mapa do mundo com fotos de satélite noturnas, fotos noturnas, para a gente ver o mundo como ele é de noite. E é uma coisa impossível, né? Porque o mundo não fica de noite de ponta a ponta, né? Foram uma seleção de tantas, sei lá, 1000 fotos, não sei quantas, centenas de fotos que foram depois computadorizadas e colocadas lado a lado. Para a gente ver, olha que lindo isso aqui, ó. Para ver os lugares onde tem mais. Ó, nós aqui, ó. Olha como o Brasil só é iluminado mais aqui, aqui, olha a Amazônia. No lights at all. Gelo, no lights at all. Olha como aqui, ó. O mundo digo aqui no esses dias the USA.
México, pode falar. Essa pontinha vermelha é o quê? Que aparece ali embaixo a legenda, mas ali em cima, no caso. Vamos ver. Queima de gás natural. Legal, né? Queima de gás natural, parece. O azulzinho é pescarias noturnas. Tipo assim, E onde está amarelo é fogo. Ó. áreas de queimada. Aham. Olha quanto tem. Na Austrália? Aham. Uau. Muito legal. Só não vou enquadrar, porque acho que deve ter enquadramento duplo, né? Eu tenho um mapa original aqui também, né? Então, se eu enquadrar aqui, aí a gente perde isso aqui. Eu não sei o que fazer. Ou você pode pedir para alguém tentar restaurar, só para tirar essas linhas de dobra Ah, sim, dá. e tirar uma cópia da parte de trás. Ah, it's true. Good point. Good point. Você estava falando alguma coisa aí, Igor? Eu esqueci. Ai, perdão. A gente estava, vamos voltar? Estávamos falando, você perguntou da legenda, dos pontos vermelhos. A gente vai se lembrar. Ah, tá. Lembrou? Lembrei. Ai, que bom. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre os Estados Unidos, que eles estão adquirindo um termo agora que é frequente, que chama geografia de lugar nenhum. Você já viu sobre isso? Não, não. É um termo que diz que o lugar ele não tem história, ele não tem uma própria cultura. Por exemplo, ela usou o Brasil de exemplo. Claro que o maior exemplo disso seria os Estados Unidos, mas ela usou o Brasil de exemplo. São Paulo é um lugar que tem uma geografia de lugar nenhum. Porque, tipo, se eu pegar uma foto de um lugar de São Paulo, assim, dos prédios, e colocar do lado de uma foto de Seattle ou New York, Washington, enfim, vão parecer os mesmos. Só que daí ela mostrou fotos de vários lugares dos Estados Unidos e vídeos do TikTok que viralizaram, porque o lugar parecia o mesmo lugar de outro lugar. Por exemplo, verdade, entendi. a pessoa chega numa eBay, não sei o que Você tira uma foto da Liberdade, parece que você tá numa Chinatown, em algum lugar. Aí ela falou que está se tornando bastante frequente porque é como se eles não tivessem uma cultura em si. É como se eles só fossem o genérico, o mais superficial da superficialidade. Aí ela usou depois outra parte do Brasil de exemplo, que é a parte do Nordeste, do Sul, lá para cima do Norte, lá para cima, duas quadras aqui para cima. Norte é logo. Aí ela usou esse exemplo e eu fiquei tipo, cara, é muito verdade, porque se eu pego três maiores cidades dos Estados Unidos, e eu coloco elas três, uma do lado da outra, elas vão parecer muito iguais, eu não vou saber como eu vou conseguir. Não, como? Não é possível. Se você pegar Chicago, Los Angeles e New York, não, elas são muito diferentes. Não, talvez assim, no olhar de uma rua. Se você pegar bairros, sim. Por exemplo, São Francisco tem uma Chinatown que é igual a todas as Chinatowns que tem em vários lugares do mundo. Até Londres tem Chinatown. Me manda o link Eu vou. dessa definição e de pessoas que seguem esse. É um vídeo, Legal. É que também já é também it's really complicated, porque essas cidades, como você falou, as cidades maiores, né, dos Estados Unidos, como se fosse também, como se elas servem também como exemplo as maiores como Curitiba, São Paulo e Rio. Se você pega uma foto aleatória de Curitiba, de São Paulo e do Rio, você põe uma do lado da outra, você sabe que são lugares completamente diferentes, né? Mas eu entendi a ideia de que não tem geografia de lugar nenhum, porque tem todos os lugares e que acaba reduzindo a lugar nenhum. Tudo, né, você encontra de tudo lá e ao mesmo tempo, né? Eu mandei o Thank you. Muito obrigada. Number 10. Get ready of. Get rid of. Rid of. Ready. Get rid of. Eu escrevi, of, né? Aqui eu ditei, né? Não escrevi. Get rid of é com um F só. Means to eliminate.
to pass on. Acho que foi na aula passada que eu falei para vocês do hand me down. Será que não foi para você? Não lembro para qual turma foi, mas era alguém que estava com um celular que não é que ele recebeu, então não foi essa turma, que ele tinha recebido da mãe. A mãe comprou um celular melhor, ou o pai comprou um celular melhor, e passou o celular dele para o filho. E a pessoa ficou assim, eu me sinto humilhado, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não tem que se sentir humilhado. Isso é hand me down. To hand me down, a pessoa, originalmente, que tinha um celular, that person got rid of the cell phone. Mas ela não eliminou, jogou fora, simplesmente pondo no lixo. Ela fez um processo chamado hand me down. Que é quando você recebe algo de um parente, de algum amigo, de um vizinho, de um padrinho, porque para essas pessoas aquele item ou não serve mais, porque não cabe mais no corpo, ou porque não serve mais para o propósito da pessoa. O get rid of, então, ele pode ser eliminar, tacando fogo, jogando álcool e metendo fogo, mas também pode ser doando, passando. É o nosso famoso passar para frente. Eu vou passar para frente essa calça porque ela já não entra mais em mim. Isso é to get rid of. Do you have anything in your house that you need to get rid of? Last week, my sister said that I get rid of my books. But That you should get rid of your books. But books, we don't get rid of them. We keep them. We keep them. You need to have your own library. Porque It's a treasure. It's a treasure. Treasure, tesouro, um tesouro. Ela falou, não sei o que, você precisa. Você não tem Kindle? Pega os seus livros, baixa todos no Kindle e você vai ter todos. Por que eu faria isso? Não vou fazer isso. Nossa, eu tenho até enciclopédias do século passado. Eu tenho pavor disso. Agora eu me tornei mais apto a emprestar os meus livros. Antes eu vou fazer isso. Só que você vai, não confie que você vai tê-los de volta. Aí eu faço isso com gente assim que eu confio mesmo, tipo, uma amiga minha que estudou comigo, o meu amigo da escola, tipo assim, gente, eu confio mesmo, não é qualquer pessoa. Tem que tomar cuidado. Aí também eu faço questão de ficar cobrando, tipo, já leu, tá gostando? Aí quando eu vejo que, tipo, tá enrolando muito, eu falo, e aí, você vai me devolver quando? Eu sou inconveniente, porque eu não emprestava. Eu odiava emprestar os meus livros. E agora que eu peguei, né, essa mania de emprestar, eu faço isso de falar mesmo. Mas aí. Quem geralmente não empresta também não anota nada nele. Você deve deixar ele intacto, perfeito. Nossa, eu rabisco, eu dobro página. Meu pai fica louco com isso. Eu escrevo com caneta, marca texto. Não, eu só marquei até hoje nenhum livro. Nenhum. Calma, nenhum livro. Não teve nenhum livro que eu peguei o marca-texto e marquei assim, as 4 coisas que eu gostei. Uma coisa que eu gosto no Kindle é que eu consigo fazer isso. Sem remorsos. Aí, nenhum livro meu. Porque no Kindle você volta atrás, você consegue desfazer as suas marcações ou não? Sim. Desfaz, né? Aí, nenhum deles é marcado. E eu lembro que quando eu comprava livros novos, eu tenho um que é riscado de caneta. Tipo, meu irmão riscou quando ele era menorzinho. Eu fiquei muito bravo. Eu tava tipo assim, eu preciso de um livro novo. Esse livro é riscado, ele não está mais útil. Aí eu não faço. Só não consigo riscar um livro assim. Eu conheço várias pessoas que são assim. O Teacher Leandro, quando ele compra disco de vinil ou CD, ele também não tem nenhum hábito nem de colocar o próprio nome dele no disco ou no CD. Disco eu nunca fiz isso, mas CDs, como eu emprestava muitos CDs para as pessoas, eu sempre colocava meu nome no encarte. E ele ficava assim. Eu me lembro, ele ficava assim, não, eu digo, ele comentou isso no grupo da cena do rock, as pessoas que escrevem seus nomes no CD, elas acham que elas são a artista e estão autografando sua própria obra. Achei massa o comentário dele. Eu tenho
Eu lembro que eu tentei pegar essa mania de marcar, mas aí foi com post-it. Daí eu consegui arrancar. Olha só a que ponto eu chego. Não sei se eu tenho aqui uma caneta, mas você sabe, essas canetas permanentes, então, aquelas fininhas, né? Então, a caneta permanente, eu até anoto no próprio CD, porque a leitura do CD é na parte prateada, né? A parte onde é decorada é em cima. O laser, ele bate embaixo. Então, aqui em cima também escrevi meu nome. Então, eu sempre escrevi meu nome aqui. Aí, também porque eu morava em República. E aí, eu tinha que distinguir qual CD era meu, qual era né? Da colega aqui de quarto. Aí é isso, eu não marco, eu não consigo marcar. Eu tenho um livro só que tem essas marcações com post-it, e é que eu tô enrolando pra fazer isso, mas eu tenho que tirar, porque eu não consigo. Me dá agonia ver a parte do coisa do livro assim, toda cheia de post-it. Ah, mas quando eu vejo, eu tipo, nossa, coisa mais linda no mundo, né? Meu livro. No, meu não. Number 11, please. Next one. Pecan. Ah, você erradaça. O pecan é ficar cutucando, ficar incomodando. To pecan means to poke people, to poke. Poke é cutucar, literalmente poke é cutucar. To poke, to mock, tirar sarro, um, to tease, tease, Fetiche. tô pensando. Porque para filmes a gente tem os teasers, nós temos os trailers e os teaser trailers ou teasers. Teasers são maiores do que os trailers. Trailer, ele te dá uma ideia do que você vai assistir, com uma narração, né? Mas não chega a contar o plot. O teaser, ele já entrega mais coisas, ele quase que dá spoiler. Os trailers têm no máximo 2 minutos, os teasers podem ter até 10 minutos. São chamados teaser ou teaser trailers. Tease é provocar. E teaser é provocador, né? O que provoca. E eu vejo que você, Radassa, toda hora um provoca o outro. Ai, porque o meu emprego é melhor que o seu, porque my intern is better than yours. No, because my coffee is better. My coffee is for free. Your coffee is not for free. Something like that. I can make coffees. You can't make coffees. I have 2-hour lunch and you have just 30 minutes. Coisas assim. Eu vejo vocês toda hora competindo. Então, mas é que assim, ela que começa. Tá ouvindo a Radassa? Se ela assistir a aula, ela vai saber que é ela que começa. Vamos fazer um teste, vamos ver se ela assistiu a aula. Se ela assistir a aula, ela vai responder. Ela vai responder, ela vai responder. Entendeu? E Tá. tenho certeza que ela não vai responder. Eu tenho certeza absoluta. Ok, 12. Eu poderia apostar. Pick out. Pick out. Pick out means to choose. Literally, you can say choose or either pick out or choose. Okay, I'm going to change the color of my apartment. What color should I pick out? Então, pick out é escolher cor para pintar uma parede, escolher uma roupa para sair hoje à noite, escolher um lugar para sair. Where are you going out tonight? Or you're not going out tonight? Eu vou ficar em casa. You're staying home? Because tomorrow I have to go to the range. Okay. Did you go out last night? And what place did you pick out? Tremendão. You picked out Tremendão. And what was it like? Como é que foi? What was it like? It was nice. It was nice? I was with Julia, Sarah, and Tainan, my friends. My besties. Yeah, my sis. Your sis, okay. Your soul sister, irmã de alma, soul sister, soul. É uma música que fala isso. Ok, 13. Run out of. Só com run out of means to I don't know how to put it in English words, but it's when you
when it's about to finish, it's about to finish a product, food, an item, a tool. For example, printing papers. We buy constantly printing papers because we are always printing, like here. We are always printing pictures, printing school projects. And if you don't check if you have enough in your stock, that you have stored enough sheets of paper or pieces of paper, you can tell, oh my God, we have only 5. We are running out of printing paper. Or you need to check the ink of your printer. When it's down here, this is here I have a line. And this line is showing me that it's going to be out of, but this is the line, there's a second line here. This is the line that shows, wow, we are running out of blue ink or red ink or black ink. You can run out of salt in your house, run out of oil, run out of toilet paper. Essas são as coisas que costumam esgotar, né? Que a gente usa muito e acaba. Você olha, abre o armário, não tem mais. E a gente só se dá conta muitas vezes quando já tá para acabar ou já acabou. O mais comum é o gás de cozinha. Gás de cozinha, como a gente usa muito gás, né, no Brasil, nós não temos ainda, não sei se na tua casa tem alguma coisa, algum smart stove que vai indicando a quantidade de gás. Eu acho que hoje em dia deve ter, mas não na minha casa. Então a gente só descobre que o gás acabou no meio de um prato assando, no meio de uma refeição que eu tô ansiosa para fazer, e aí eu abro o forno esperando aquela lasanha ficar pronta. A lasanha ainda está congelada e no gas. So you ran out of gas. I can use run out to battery. Running out of battery. Oh yeah. Yes, you can say that. Oh, my cell phone is running out of battery. Let me see how. Mine probably is. No, 48%. Still okay. What about yours? Mine is 86. Yours is much better than mine. Ok. Então é o esgotar-se. Estar a ponto de ficar sem. Próximo, next. Run over. Run over, nem vou perder muito tempo de definir, porque é tão simples. Run over é o verbo atropelar. To get hit by a car. Run, o passado de run, né? Ran. I ran over a car last year. Yes, you ran over. No, yeah. You ran down, you ran over a car. You got hit by a car. I think the car ran over you. No? I ran over. You ran over the car. Eu que bati no carro. Não foi o carro do motorista, eu que bati no carro. Yeah, porque olha só, o run over é to get hit by a car. So you hit a car. You hit the car. The car was run over by you. Eu acho que você não pode dizer I run over a car. So, Do you know what I mean? I É porque não é atropelar, é sim, é atropelar. Isso aqui ficou muito confuso para mim, porque eu achei estranho. No caso eu entendi o que aconteceu. Você me explicou muito bem o que aconteceu com você o ano passado. But you can't say you run over. Like, can you say you run over a car? I run over. Deixa eu pesquisar, vou colocar essa frase, vamos ver. Yeah, could be. I ran over
Because we run over cats. I run over a car. Vamos ver aqui. What's the difference between being hit by a car and being run over by a car? Hit means hit, and run over means run over. Adorei. The vast majority of pedestrians who are involved in an accident with a car are struck and thrown and knocked aside. This may result in anything from negligible to fatal injuries. If the tires of the car roll over some part of your body, then the part of your body has been run over. Even the tires don't pass over you, but the undercarriage of the car does. That would also be run over on the whole. Almost no one survives that. To get over by a car. Get run over. Eu acho que ficaria mais. Desculpa interromper. Hit by a car, survived. Ah, tá. Depois a gente vai ter que ver esses detalhes. Tá. Talvez faça mais sentido dizer que eu bati no carro. Que é o caso de hit. Que eu atropelei. É, porque você não atropelou o carro. Não faz sentido. Nem em português a gente diria isso, entendeu? Então, tipo assim, eu atropelei um carro. No português não faz sentido. Porque E no inglês também não. Então, no português não passa de algo informal. Na verdade, não. Eu digo run over. I run over a cat. Eu atropelei um gato. I run over a pedestrian. Eu estou dirigindo e eu atropelei um pedestre. Agora, a sua situação é diferente. Você bateu num carro. Um carro que bate no outro carro, a gente fala que os carros foram atropelados, entende? Então, acho que é por isso que até em português também não faria sentido. Não dá certo. Eu parei de pensar isso agora. You hit a car. You hit a car. E aí, como é que foram as despesas? Já foram pagas? Não, eu tô terminando. Eu tô terminando de pagar o meu pai. Então, o estrago foi grande. Não ficou muito caro. Ficou 1.700, só que aí eu tô pagando devagarzinho. 1.700 para mim é muito dinheiro. Não, realmente, tá. Ficou caro, mas eu achei que ia ficar pior. Na hora que eu comecei a chorar, não era nem de dor, era porque eu imaginei, mano, isso vai ficar muito caro. E eu tinha acabado de terminar de pagar meu celular. Eu me lembro dessa história. Aí eu comecei a chorar muito, muito. Eu tava chorando verdadeiramente, porque eu sabia que eu ia ter que pagar o carro. Enfim. Vamos esquecer. Vamos lá. Yeah, all right. Next is to... Aí eu tava numerando. Peraí. Chegou um ponto da vida que eu parei de numerar, do 13. Então, aqui é 14. Ih, não vai dar. Deixa. 14, 15. Aqui. Não sei como é que vai acontecer, porque eu fechei aqui. Clica no run over. Não, ele abre uma... Eu não sei como consertar isso. Eu vou abrir um aqui. E deixa assim, tudo bem. 14 e 15. Vou ter que lembrar que esse é o 15. É to come. Put away. É to put away. Apagou tudo. That's ok. Então, eu já faço desde o começo. O 14 é run over, né? 14. Run over. Equals atropelar. Atropelar. And 15 to put away. Put away. To place things back where they belong. Então seria meio que colocar de volta. Colocar no lugar. To place things back where they belong. To place things back where they belong. Colocar de volta no lugar. Aqui, ó.
Um exemplo bem claro, objetivo. A gente tem ali uma bandejinha com potes de lápis de cor, e os potes mais ou menos representam os tons, né? O pote azul, eu quero os lápis azuis ou roxos, o pote amarelo, as cores mais quentes, o amarelo e o laranja. Então, it makes me crazy that I see students picking out the color they want to use, and when they are done painting, coloring, they don't put them away, they don't put them where they belong. Não colocam de volta onde ficam as suas devidas cores. 16. Put inside. Put? No. Put aside. Aside. Put aside means reservar, deixar de ladinho, deixar de lado, deixar ao lado, para usar depois. Não é deixar de lado para nunca mais usar. A good example is when you crack an egg. To crack an egg é quebrar o ovo. You crack an egg, aí você consegue fazer, Igor, separar a gema da clara, né? Então a gente separa a gema da clara, usa a gema para a receita, como é pedido no recipe, e a clara é reservada porque ela será transformada em neve. Então, todos os ingredientes que a gente coloca ao lado, ou então eu vou fazer assim, eu vou precisar de post-its, né, para a nossa aula de hoje. Just an example. So I'll put it aside and I'll use it in a minute. Tudo que a gente vai eventualmente usar daqui a alguns minutos, vou deixar nesse cantinho aqui. I'll put it aside and I'll use it later. 17 now. Get down to. Get down to. Get down to means to go straight to the point. To go straight to the point. Get down to business, get down to the lesson. For example, quando nós temos a certeza da presença, né, dos dois participantes da sala, que é Igor e a Radassa, a gente fica esperando. Se a Radassa chega antes, ficamos, né, fazendo small talk. Quando você chega antes, we always keep a small talk. So then when everybody is in the classroom, then we get down to the lesson. Então, é ir direto ao ponto, é ir direto ao objetivo. Então, vamos dar início ao propósito deste evento, né? Get down to. Get down to é ir direto ao ponto. Get over. Get over means to overcome. Overcome means to superar. Passar por cima, mas esse passar por cima não é passar por cima de uma situação, assim como se fosse se auto-enganar, né? É se recuperar, né? Get over é superar doenças, superar situação financeira com dificuldades em geral, de modo geral, né? Desde saúde física até traumas, to get over traumas, so to overcome, superar. Have you felt better lately? Are you trying to get over your kind of, I don't know if I can call it depression, but I remember you told me you had been crying quite often. But how do you feel? What have you been feeling lately? I got over my problems. Yeah, I'm really better because now good. I have my friends, my sis, my besties. My life's really better in work, in the school. In the school, kind of, but I have Julia and Radassa. Radassa, good. But I have Julia, Radassa, João Victor, so it's really more easy to
To get by. Yeah, Se virar. To get by. yeah, to get by. To get by. Really more easy. It's easier. It's more easier. No, it's really easier. It's Without really more. easier. Yeah. So I got over, but I'm getting over some things, but You are still struggling yeah. to get I'm over still in the other process. things. You are in the process. Yeah, I think we all go through difficulties from time to time because we get over that problem, but a few weeks later you start having another one. It's a cycle. We can never be, because plain happiness does not exist. If we are humans, and so our feelings, they are always changing. What would make me suffer last year, for example, doesn't make any difference for me today. But what I am suffering now, maybe past years ago, it would even, change a thing for me. But yeah, we are always changing. We are always in processes. Number 19, please. Run on. Run on. Okay. There are two meanings for run on. Run on means to never end something. For example, some people, when they tell stories, especially children, when they start telling you a situation, a story, they never finish the story. They like to point out details, and then they keep saying more details and more details and more details, so they never end that story, so they keep running on and on and on and on. É quase que enrolar, mas o enrolar dá uma ideia de enrolar de propósito. E o run-on não é uma coisa que a pessoa faz de propósito, até pode fazer propositalmente, acho que propositalmente on purpose. But it's not necessarily on purpose. The person is just running on and on and on because the person likes to tell a lot of details, likes to mention details. Você conhece alguém que tem esse hábito de contar histórias e nunca chega ao ponto que você fala assim, meu Deus, essa história nunca vai acabar? Um professor, por exemplo. Eu e a Tainá somos assim. Você é assim com ela e ela com você? Não, a gente com todo mundo. Tá. Porque a gente vai engatando um assunto no outro e aí a gente tem que voltar lá para o assunto inicial. Porque, por exemplo, eu tô falando de um acontecimento. Aí, tal pessoa brigou comigo. Aí a pessoa, quem que é essa pessoa? Aí você começa a detalhar a pessoa, aí já vai para outro. Eu tava num ponto nesse caminho, aí começa da linha, aí eu desço para baixo. Aí a gente começa a falar dessa pessoa. E aí, no fim, depois a gente já tá falando do namorado da pessoa. E aí eu tenho que falar, gente, não, calma. Onde a gente tava? O que eu tava falando mesmo? Voltando lá pro começo. Aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu começo a detalhar. Então eu detalho muito. Aí acaba que parece que tá enchendo linguiça, mas não é. Porque eu sei, eu sou assim. Uma pergunta talvez me leva a outro ponto. E aí, quando eu vejo, eu tava falando de coxinha, mas agora eu já tô falando de, sei lá, de concreto. Entendeu? E se você tá na rua, ainda tem mais estímulos, né? Aí às vezes passa alguém que aí você fala, olha quem passou ali. Aí você para de falar a história e começa a falar daquela pessoa. I understand. É um pouquinho de déficit de atenção, né? Attention Deficit Disorder, we have this type of brain. E o run-on serve para você falar sobre qual combustível faz um motor rodar. Então, eu vou dar exemplos. Hoje passou uma caminhonete dessas, não é nem uma caminhonete, não sei nem explicar, o Teacher Beth saberia dizer que tipo de carro que é, mas é um carro muito diferente,
E aí ele dava para ver que era um carro antigo e reformado e muito bem cuidado. Com um verde, o carro foi pintado de um verde, não sei nem, não é nem verde oliva, assim, verde exército. Aquele verde que parece aquela garrafa de azeite, meio escuro. Pode ser isso. Ah, mas era um verde bem escuro. E aí ele falou que aquilo era um carro antigo que a polícia de São Paulo tinha até a década de 70. Era um carro da polícia da década de 70. E só que eu falei assim, mas com essa cor, ele falou assim, não, acho que a cor original não era bem essa, esse carro foi reformado. Então, na hora que o carro passou pela gente, ele acha que é 70, 80. Vamos ver, o carro da polícia é da década de 70. Porque eu acho que eu sei qual que é. O cara que meu pai trabalha tem um igual, mas é Pode mais ser. feio. Ah, tá. Esse carro estava bem cuidado. E aí o carro passou pela gente, ele falou assim: ah, o único problema dele é que ele roda a diesel. E aí veio sabe, subiu um cheiro dentro do nosso próprio carro. Então, that car runs on diesel. Diesel. É algo mais ou menos assim. Let me see. Parece. Esse azulzinho tá mais com cara. Ah, deixa eu ver. Você colocou as palavras-chave, né? Assim. Eu não vou lembrar o nome do carro, porque a gente chama ela de Avirata. Tá dos anos 70. É esse aqui, ó. É esse azulzinho aqui, ó. É que não sei como é que faz para ampliar ele. É esse azulzinho. Ah, tá. Não, não é igual, não. Mas eu sei qual que é. Uhum. Nossa, parece que é um funerário, muito bonito. É, parece mesmo. Ah, tô tentando lembrar o nome de carro de funerária, porque também é. Carro de funerária em inglês tem um nome específico. Tem R, tem J, tem E, tem A, tem AY. Ai, meu Deus do céu. Funeral. Or. Hearse, esse aqui. Hearse. Essa é uma palavra genérica para carro que é usado para transportar túmulos. Túmulos não, caixões. Hearse. A hearse is a large vehicle, which is a horse carriage. But later, with the introduction to motor vehicles, a car used to carry the body of a deceased person in a coffin at a funeral, wake, or memorial service. They range from deliberately anonymous vehicles to heavily decorated. Hearse. It's called hearse. Yeah. So that car runs on diesel. Outro exemplo, Teslas run on electricity. 20. Runoff. Runoff means to make copies. To photocopy. Então, você pode dizer, can you photocopy this document for me, please? Can you make a copy of this document, please? Can you run off a copy of this document, please? All the same. Okay. Tá? Vira aqui. Era número 20. 21. Agora é 21? Ok. Come down with. Come down with
to get sick with serious disease or illness. You come down with eu não sei explicar o verbo exatamente, mas pegar uma doença brava. É a pessoa se adoentar a ponto dela, às vezes, nem conseguir sair de casa, ficar acamada, né? Ou ir para uma santa casa para ir para o hospital e ficar internado. Come down with pneumonia, come down with COVID, come down with bronchitis. A gente só não fala come down with cancer, porque come down with é para doenças que espera-se que há a recuperação. Não que não há recuperação de doentes de câncer, mas é que o come down with é usado para doenças que vêm e vão. O câncer é tratamento, né? Fisioterapia, quimioterapia, radioterapia. Então a gente só não fala come down with cancer. Será que fala? Nunca ouvi. Sempre ouvi assim essas doenças mais respiratórias. Que tem a ver com ficar acamado. Come down with fever, hay fever. Não tem nenhum hit no Google que fala come down with cancer. Então, doenças desse tipo, né? Aí a gente já não falaria come down with leukemia, cancer, não. 22. Keep up with. Keep up with means to maintain a good level of quality. Could be quality of service. Por exemplo, você vai a um restaurante, você gostou muito do serviço, gostou muito dos pratos, saiu satisfeito, e aí você pode até dizer para o garçom, estou te deixando essa gorjeta, porque eu quero que você mantenha este nível, né? Por favor, né? Please keep up with this good service, with this good food. Serve também para alunos que tiraram e tiram boas notas. Keep up with good grades. Keep up with these good grades. Good grades. Services. Keep up with e mantenha. Maintain, mantenha. Come up with. Come up with. Muito bom esse phrasal. Come up with means to invent, to create, to develop. Desenvolver, inventar, criar. Exemplos. Títulos para romances, titles. Títulos para redação, título para um filme, um nome de um filme. We come up with jingles de comerciais. Slogans, logos. O verbo falou, é o verbo dos publicitários. Yeah, we need to come up with a story. Para roteiristas também, nós precisamos criar um roteiro de um filme de ação. As personagens serão assim, 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 o setting. Então, come up with pôr do papel uma grande ideia. To come up with. 24. And keep track of. Keep track of é o que a gente faz quando compra alguma coisa na internet e aí aquilo que a gente comprou online não chega. Aí o que você vai lá? Você vai no site, pega o número do pedido e faz o rastreamento. Keep track of é rastrear. Rastrear também. I don't keep track of my college mates, for example, né? Que também é você manter-se informado.
saber por onde anda. Are you keeping track of your college mates? Some of them, yes, some of them. No, tem uma grande amiga, ó, ela não sei se ela vai assistir esse vídeo, impossível, muito improvável, mas a última vez que eu a vi, nós estávamos navegando no Tamsa. Ela está nesse barco, o nome dela é Juliana Demar, ela só não está na foto. Eu tenho outra foto com ela. A Rebeca tem a foto com o marido dela, que também está nesse barco. E não sei exatamente quando a gente perdeu o contato, mas depois da viagem, a gente continuou porque ela, o marido dela é francês, então ela estava residindo na França, em Lyon. E a gente voltou para o Brasil. Então, nossos diálogos, nossas conversas eram todos por redes sociais. E depois que o marido dela, acho que cansou, ele queria morar, ele queria ter... Porque ela estava tendo a chance de estar morando, já era o segundo país dela, porque ela já tinha morado na Itália, e estava morando na França por conta do casamento deles. Ele queria ter a chance de morar também fora do país dele. Ele conseguiu uma vaga na faculdade de BH, em Belo Horizonte. E ela não é de Belo Horizonte, então para ela também seria uma aventura. Fiquei sabendo, então, na última conversa que nós tivemos, que eles estavam de malas prontas para se mudar para Belo Horizonte. E nunca mais. Eu acho que até eles tiveram filhos. I stopped keeping track of her. Juliana Demari. I don't know where Juliana is. So to follow friends and acquaintances. Whereabouts. Bonita essa frase. Tem essa. Eu posso só atender uma dica? Claro, a gente já está ensinando, tá? Olha, então me ligou para pedir a senha do internet. Ok. A gente já está acabando. Falta só mais acho que 4, né? Então, to follow friends and acquaintances whereabouts significa seguir os paradeiros, o paradeiro de amigos e conhecidos, né? A gente deixa de falar com eles e o keep track of seria isso. Dá uma olhadinha, às vezes, na página da pessoa e ver por onde ela anda. Eu já procurei a Juliana Demar em várias redes sociais, não consigo encontrá-la. Vai saber. Look after. Look after means take care of. To take care of. Que é tomar conta de. To take care of, to look after, to care about, care. To care about. Look after babies. Take care of babies. Look after dogs, cats, houses. Também serve para tomar conta de casas quando o dono vai viajar e ele dá a chave para alguém, né? Ficar tomando conta daquele imóvel. Put up with. Put up with means to tolerate. É bem usada nas negativas, que é I cannot tolerate, I don't know, racial hate or any kind of prejudice or any injustice. Na verdade, a gente pode usar o put up with até para coisas que a gente chama de pet peeves.
Pet peeve no singular, pet peeves no plural. Pet peeve é aquilo que te dá ranço. Sabe aquela coisa assim que você fala assim, ai, eu não suporto gente que fala, ai, que perca. O correto é perda. Ou então pessoas que fazem barulho quando comem. Tem tantos pet peeves assim que variam. O teacher Beth tem um que ele não suporta quem faz a curva para a direita ou esquerda ou sai do estacionamento sem dar seta. Ele fica irritadíssimo com quem não sinaliza o que vai fazer no carro. Isso é um pet peeve que ele tem. Ele xinga até a terceira geração da pessoa. What can't you put up with? What is your pet peeve? Como seria egocêntrico mesmo? Well, egocêntrico. É uma palavra que deve ser tão próxima do português, por isso que me dá um... Selfish. Selfish, egoísta. Egocêntrico é outra. Egocêntrico em English. Como self-centered. Mas self-centered, para mim, pode ser egocêntrico, sim. Eu tô achando... Olha, na minha cabeça entrou excêntrico. É self-centered. Self-centered. I can't caught up with selfish people and Selfish and self-centered. self-centered. Selfish and self-centered. Self-centered, egocêntrico, yes, yes. Agora é 27. 27. Cut off. Put off. Put off means to postpone. Postergar. Adiar. To postpone, que em português é postergar ou adiar. Eu acho que existe até o verbo postergate. Eu acho que tem, não sei se eu não estou enganado. Que é você fica mudando datas. A gente marca um projeto para ser entregue na sexta, e aí os alunos não conseguem concluir até sexta, vai lá para o professor e pede, can we put it off? Let's put it off until next Friday. To put off é adiar. Você se irrita? Do you get annoyed or irritated or angry when a teacher puts off a test? Não. Tem gente que fica, né? Eu não fico brava porque, primeiro, eu estudo. Então, para quem estuda, eu acho que aí é o segredo, né? Primeiro, que eu não estudo. Segundo, porque se for algum trabalho, por exemplo, para mim não vai fazer diferença, porque se eu tinha que entregar aquele dia, o trabalho está pronto. Então, para mim, não tem diferença alguma. Mas o outro não fez, ele vai ter a oportunidade de fazer, provavelmente. Tá ótimo. Não tem a ver com o outro. Não adianta, né? Ficar se irritando por aquilo que não podemos controlar. 28, the last one. Down. Let down. Let down. It means to disappoint, upset people. To disappoint someone. So it's a breakable verb. Então a gente diria assim, não me decepcione, a frase fica don't let me down. Or I won't let you down. I won't let you down. Eu acho que tem isso em música também. I won't let you down. Eu não vou te decepcionar. I won't let you down. Hold on, let me finish this. Let's save. Stop sharing. And I will stop recording. And I'll see you guys next Saturday.